Olá, trader! Vou trazer aqui para você, que faz parte dos nossos grupos, um material, um conteúdo, e que esse conteúdo ele fique aqui, que ele permaneça assim para o grupo, né? Teve alguns irmãos pedindo para que eu participasse das lives, que eu fizesse essas lives, vai acontecer, tá? E esse material que eu vou trazer aqui, ele é para você e para toda a equipe que está comigo, que não trabalha para mim, que estão comigo. Nós somos um time, tá? Nós somos um time aqui, não é a hierarquia, né? Isso não existe aqui no nosso caso. E a equipe também relatou, né, que foi feito aí outros testes das lives, né? Eles têm preparado com muito carinho para você. E estão pedindo para que você não copie as operações até então, até porque está sendo selecionado alguns irmãos que já operam, que têm um nível maior de assertividade, que já conhecem mais, e não só essa razão. O principal aqui é dizer para você na questão do nervosismo e a ansiedade, porque de fato é o que é o grande vilão, na verdade, tá? É o grande vilão, porque veja bem, até as pessoas que aqui já operam há mais tempo, que têm resultados assim consideráveis, né? E batem as metas, tem os loss, né? Tem os loss, mas assim, a longo prazo batem as metas, realizam, né, os seus feitos. Mas assim também eles têm os nervosismo, porque quando foram feitos os testes e foi repassado para mim, ou dizer o seguinte, nossa, dá um nervosismo, muita responsabilidade, né? Porque ali durante a live alguém pode copiar a entrada e a entrada ela pode ser uma entrada que vai dar negativo, vai dar o loss, vai dar perca, né? Então a equipe ela tem esses pontos, né? Do nervosismo e isso você de repente passa no seu dia a dia, porque veja bem, você, né, você está treinando, você vem fazendo as operações, etc. E você, eu tenho uma certeza, e você deve dizer para quem você convive, para quem está ali com você, né? Olha, coloquei um valor na corretora e eu vou operar. Ali nesse momento você já coloca uma responsabilidade sobre você. Ali naquele momento você já coloca uma responsabilidade sobre você. Por quê? Eu não ia usar a FIBO não, tá? Mas como teve aqui, eu me lembrei, então vou colocar de novo a FIBO aqui, tá? Só para a gente poder dar continuidade no que já foi visto, né? Você já viu as aulas ali aqui no canal. Você que entrou no canal e não viu, tá? Temos aqui aulas, tá? Falando sobre a questão da Fibonacci. Então você que não viu, dê uma olhada para que você possa se espelhar aí, né? E ter um conteúdo para você. Não sou o melhor professor do mundo, não tenho o melhor conteúdo, tá? Mas eu acredito que possa ajudar você. Isso sim, tá? Isso sim. Então, a questão do nervosismo que você vai colocar para dentro de você nesses momentos vai definir a sua sessão, tá? Porque veja bem, muitas vezes você está operando e você vai lá e faz resultados e tem resultados, né? Aí você diz assim, olha, foi só comentar com uma pessoa ou outra que começou a dar errado. Fui lá e fiz um comentário e começou a dar errado, né? Na verdade, você colocou uma responsabilidade dentro de você e por essa razão você acaba tendo aí momentos de nervosismo, tá? Você acaba tendo aí momentos de nervosismo para que você faça a sua sessão, né? As suas operações, tá? A sua sessão e as suas operações. Então, é de preparar a mentalidade. Como eu sempre falo, né? Deixa eu só fazer uma entradinha aqui. Ó, o indicador tá ali, vou aproveitar. Mas eu vou traçar igual, tá? Fibonacci. Então, há de você entender que o nervosismo, ele é inerente, né? Ele vai acontecer. O nervosismo, ele vai acontecer.
Mas é um preparo psicológico e mental. Agora, se para você, por exemplo, eu tenho falado com pessoas que eu coloquei lá, né, para operar, mas teve pessoas que riram e não acreditaram em mim, no meu potencial, etc. Não fala para essas pessoas, né? Se você, quando fala, se sente desconfortável, não fala, entendeu? Não gera dentro de você essa ansiedade, porque no final das contas, o resultado, né, ele vai ser seu. É um resultado que é seu ali. Claro que depois você vai compartilhar com a tua família, com as pessoas que estão à sua volta, pessoas que você ama, né? Vai acabar acontecendo isso, mas se isso gera dentro de você um nervosismo, então procura não trazer isso à tona. Coloca lá o teu capital, né? O banco como você quiser chamar, e vai lá e faz as operações. Se der o loss da sessão, se der o loss da sessão com o valor que você colocou, que é um valor que não vai comprometer a sua vida, aconteceu, volta a treinar, volta a estudar, volta a entender para que tudo dê certo para você, né? Agora, se você fala e não gera nervosismo em você e tá tudo bem, ok, né? Não tem problema então. Mas eu falo isso porque uma grande maioria, né? Uma grande maioria vai se sentir pressionado e até, entre aspas, em uma obrigação de bater a meta, né? Eu falei para a pessoa que eu coloquei um capital e se eu perder, nossa, vou ficar com muita vergonha, porque eu estou estudando esse negócio, né, de opções binárias aí tem muito tempo e como é que eu não tenho um resultado ainda, né? Então essa pressão psicológica, mental que você acaba colocando aí para dentro de você acaba atrapalhando. E se vem atrapalhando, então não a faça mais, não avise para ninguém, né? Porque o trader, você tem a tua família, você quer operar, você almeja, não é? É uma prosperidade para que você possa realizar aí maravilhas para a sua vida e para a vida deles. Que maravilha isso, né? Mas quando você está estudando e operando, é você com você mesmo. É você com você mesmo. Não vai ter ninguém ali que vai estar do seu lado. Até pode alguém acompanhar e ficar vendo, né? De repente você não tenha esse problema. E tem pessoas que não conseguem operar com outra pessoa olhando, mesmo que a pessoa não saiba operar nada. A pessoa não sabe operar nada, ela não entende nada de operações, mas a pessoa dentro dela, ela gera esse nervosismo, né? Tem alguém me vendo, tem alguém me olhando, né? Porque infelizmente as pessoas elas acabam julgando, né? Tem um relato de um irmão que falava que antigamente ele não conseguia operar na frente da esposa porque ela sabia que ele vivia estudando, treinando. Quando ele ia operar, ele tinha as percas e ele falava que ficava com vergonha, né? Falava, nossa, fiquei com muita vergonha porque, poxa vida, tanto tempo que eu estudo, tanto tempo que eu treino, né? E aconteceu isso. Deixa eu fazer aqui a entradinha. Aí, aqui ele veio até essas regiões. Quem viu as aulas lá, quem já viu as aulas, né? Tá conseguindo entender melhor aqui. Se você não viu, tá aqui salvo no grupo, tá? Tá salvo aqui no grupo. Deixa eu aumentar essa tela melhor, né? Tá salvo no grupo aí, tá? E vai ficar salvo. Como esse conteúdo aqui também, tá? A vantagem nesse caso é que fica salvo para você, tá? A vantagem nesse caso é que fica salvo para você esse conteúdo. Então acaba que vai, acredito eu, né, ajudar você aí no seu dia a dia, como as anteriores que você já tem aqui, que eu falei muito sobre Fibonacci, etc e tal, tá? Aqui, deixa eu pegar aqui uma ferramenta. Eu gosto muito dessa ferramenta aqui, ó. A gente pega desse ponto para esse ponto aqui, uma LTA, né? A gente sabe disso. Até quem está começando agora já entende. Opa, tá ali uma LTA, né? Olha, a gente tem aqui uma LTA, né? A gente tem aqui uma ideia, né, de que o preço realmente ele pode dar uma sequência. Ainda se a gente parar para analisar, algo muito simples, né? A gente pode perceber que esse candle, esse aqui, tá? Ele vem até aqui, ó. Quando eu fui lá trocar o valor, eu não consegui pegar ele nessa região aqui, não consegui pegar ele nessa taxa, né?
mas ele veio aqui, ó. E se a gente tirar um pouco do zoom, ó, a gente percebe que são regiões, né, de suporte com o auxílio da nossa Fibonacci. Aqui também você percebe, tá? Tô procurando fazer o mais simples aqui, tá? Mais simples. Poderia dar loss aqui? É claro, poderia dar loss, como poderia dar win. Mas o que que deu? O que aconteceu? Foi a vitória aqui nessa entrada, né? Ó, vem o indicador, você teria feito, ou eu teria feito a venda, um exemplo, e poderia dar o loss e poderia dar o win. Mas aqui deu win, entendeu? Então aqui foi vitória. E aqui foi vitória, né? E olha que incrível que é, né? O preço ele tá trabalhando na região que a gente passou aqui agora, né? Da Fibonacci. Tem a confluência com essa LTA. Então, vai lá ver se você não viu ainda aquele conteúdo que eu fiz de coração para você. Mas o mais importante aqui que eu quero deixar não é simplesmente ficar clicando e operando, não, tá? O que eu quero deixar aqui para você é a ideia de que a ansiedade, tá? A ansiedade, ela vai atrapalhar você no seu dia a dia, tá? A equipe que está se prontificando para trazer as lives para você operacionais, a equipe, tá? Eles têm ansiedade na questão de que, veja que eu falei para você agora há pouco, sua esposa vê você operando, um amigo, um colega, um parente, alguém no trabalho, né? E essa pessoa sabe que você há muito tempo está estudando e se dedicando para esses mercados, certo? E aí, você, do lado dessa pessoa, você se cobra, né? Você vai se cobrando, você com você. Às vezes a pessoa nem fala nada, às vezes ela está olhando ali e algumas vezes ela está admirando você. Mesmo quando você levar um loss, ela está admirando você. Fala, nossa, olha só, né? Ele fez isso, olha só que incrível, né? Mas como você teve um loss ou outro, ou até de repente quebrou aquele capital que você havia colocado ali, você pode ficar nervoso, pode ficar nervosa e se achar a pior pessoa do mundo, né? Nossa, como eu sou ruim mesmo, poxa vida, deu errado, etc e tal. E esse comportamento, ele não é positivo. E veja que eu falei e repito. Falei para você e estou repetindo aqui. E é bem tranquilo falar isso, tá? Porque tudo aqui é para crescimento meu, crescimento seu e de toda a equipe. Então, a maioria deles, para não falar que todos, acredito eu, por tudo que já conversamos, eles têm esse. Para você, irmão que está aqui, irmã que está aqui, ter uma ideia, acontece, não todas as vezes, algumas vezes, da gente se reunir, né? E cada um pegar o seu computador e operar. Mas a maioria das vezes, eu fico muito observando tudo isso, né? A maioria das vezes, o que acontece? Digamos que no suporte a gente está reunido ali em 20 pessoas, um exemplo, tá? Naquele momento, ou 10 ou 7. Cada um pega o seu computador, o seu notebook e vai para um cantinho para operar. E algumas vezes, depois que operou, né, quando é para debater alguma questão de estudo, aí ficam perto um do outro, conversam, né, para tirar ali uma dúvida um com o outro, para crescimento, né? Não querendo um ser mais que o outro, isso não tem, não existe. Mas veja que para operar, por mais que batam as metas, né, alguns operam com valores bem mais altos, mas ficam no seu cantinho, né? Por quê? Porque a mentalidade, ela é algo assim que eu não tenho como, eu procuro, por exemplo, né, no método do indicador, quem já entrou, quem está entrando agora, sabe que lá, primeiramente, eu vou trabalhar com a mentalidade. Primeiramente, eu vou trabalhar com a mentalidade. E você que está aqui já fez um teste, por exemplo, você vai lá, estuda, né, fica bem focado nos estudos, bem focado mesmo nos teus estudos ali, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aproveitar essa entrada. Tomara que entre rápido aqui, porque às vezes demora. Mas eu vou entrar igual. Pode dar derrota de repente, mas eu vou entrar igual aqui. Minha ideia era entrar aqui, mas eu fui tirar um pouco do zoom, né? Para dar uma olhada. Que essa linha aqui é uma linha da Fibo, tá? Essa aqui é uma linha da Fibo. Quem não viu ainda, veja. Você que é irmão, irmã que está aqui, que não viu o conteúdo que eu falo sobre Fibonacci, tira um tempinho aí, tá? Vai lá e veja. Deixa eu dar um zoom a mais. Não, deixa eu abrir aqui, né? Melhor.
Ó, abrir aqui para você tirar um pouquinho. Então, aqui, essa marcação, ela veio da Fibonacci, que a gente marcou junto ali, tá? Foi feita a marcação da Fibonacci e aconteceu. Então, o que acontece? O nervosismo, sabe? Ó, e detalhe, já houve irmãos e irmãs perguntando, né, para a equipe. Sim, eu vou realizar lives. Mas depois que começar as lives da equipe, né? Quando eles começarem a fazer as lives todos os dias, aí o que vai acontecer? Eles vão me passar qual horário que tem a maior concentração de irmãos e irmãs. Aí nesse horário é que eu vou fazer uma live, tá? Porque daí vai estar todo mundo ou a grande maioria. Todo mundo ou a grande maioria. Então assim eu vou conseguir, né, atingir a maioria. Como é que hoje eu consigo atingir a maioria? Aqui com você agora, tá? Aqui com você agora. Por isso, e vai ficar aqui esse material, né? Esse material vai ficar aqui para você, ó. Aqui olhando, olha só, né, aonde na Fibonacci estava esse candle, que eu fui dar o zoom para olhar e não deu tempo, e com o auxílio do nosso indicador. Então, uma dica que eu dou para você, estava para dar dica, vou continuar aqui, dar dica para você, assim, ó. Você, né, você de repente não se sente bem quando você fala para alguém que você vai operar. Então não fale, né? Fique no seu tempo, no seu momento. Se você, na sua residência, apartamento, onde você vive, de repente você vive dividindo a casa, né, o apartamento com outras pessoas, é um pouquinho talvez, né, mais complicado, mas no seu tempo, do seu jeito, procure uma forma, se para você é complicado operar próximo de outras pessoas, um horário em que a maioria das pessoas da casa, apartamento, não estejam, né? Para você ficar sozinho, sozinha, né? Se para você isso é um problema, porque para a maioria porque tem uma cobrança, ó, por exemplo, um exemplo normal, da vida normal, tá? Você coloca um tipo de roupa que você gosta, né? E você gosta daquele estilo de roupa ali, né? De repente você colocou um óculos e você tem um estilo de óculos que você gosta, mas você, na tua mentalidade, tem um pensamento de que, eu gosto, mas a maioria não gosta das pessoas, né? As pessoas não gostam desse tipo de vestimenta, né? De repente um irmão ali que vai lá e fala, eu vou no meu dia a dia sair com meu terno, vou sair no meu dia a dia com uma roupa social, né? Não sei, eu não quero aqui generalizar, porque cada pessoa é única e eu não estou aqui para julgar ninguém, jamais o que você pensa, o que você veste, o que você... Não é isso que eu quero te trazer aqui. O que eu quero dizer aqui é um pensamento de que muitas vezes você vai para um passeio, né? E você colocou de repente uma roupa que você gosta e etc, né? E você fica desconfortável porque você chega ali e você fica sempre pensando, estão me olhando e não estão gostando do que estão vendo, estão falando mal de mim, estão comentando sobre mim, né? E você vê algumas pessoas conversando em um cantinho ali, né? E logo a tua mentalidade já pensa que estão falando de você. Mas a grande maioria das vezes não estão falando, entendeu, de você. Mas é uma criação mental sua. Uma criação que a tua mente faz, né? E você começa a se julgar. Às vezes numa reunião, olha só, reunião no teu trabalho, da família, ou de amigos, ou para quem é do futebol ali, né? Você vai lá, levanta a mão e dá uma opinião. Olha, tal assunto, assim, assim, tal, né? Depois que você fala, você fica pensando, nossa, será que eu falei o que era correto? Será que eu não deveria ter falado nada? Será que isso, aquilo? É uma cobrança que você tem com você mesmo. E algumas vezes, a família, os amigos ali, independente de onde foi, né? Eles vão falar, nossa, que bacana que ele trouxe esse assunto, que bacana que ele falou isso. Mas muitas vezes as pessoas nem falam, elas só pensam. E você fica pensando que falou algo desagradável ou que não foi bom. Então a cobrança ela vem sempre. E por que isso tudo existe, né? Porque a vida ela cobra muito, né?
Você nasce, você tem que ter um tipo de pensamento, você tem que ter um tipo de forma, a sociedade cobra isso, cobra aquilo. Assim, uma palavra que é utilizada que eu não gosto, mas é para entrar nesse contexto aqui, tá? Uma palavra que é usada, mas eu não gosto, mas é só para entrar nesse contexto aqui, é que muita gente fala assim, eu não estou falando nem que está errado nem que está certo, tá? É só um ditado popular que é utilizado, que entra nesse contexto. Que é dito assim, olha, a gente já é de uma família pobre, né? E ninguém é pobre, tá? A riqueza, ela é para todos, vive para todos, mesmo você não tendo uma condição financeira, você é uma pessoa rica e próspera, biblicamente falando, porque você tem uma vida, você está vivo, você está respirando, você tem tudo para fazer dar certo na tua vida. Mas é um pensamento, né? Então vamos lá. Aí o que geralmente falam, né? Num ditado popular. Falam assim, a gente já é pobre, então vamos pelo menos ser assim. A gente é pobre, então a gente tem que ter esse comportamento, porque já não basta ser pobre, então a gente tem que... Isso tudo é gatilho mental negativo, no meu ponto de vista, tá? No meu ponto de vista, porque ninguém é mais do que ninguém. Ninguém é mais do que ninguém. Não é porque uma pessoa tem um carro de luxo, de repente você não tem, ela é mais do que você. Não. No meu ponto de vista, ninguém é mais do que ninguém. Mas a cobrança mental ela é gigantesca, né? E tem esse ponto que foi a equipe fazendo os testes da live. Ainda não foi selecionado uma pessoa para estar operando ali, né? Que tem maior nível de assertividade. Eu não sei o que eles vão entrar em consenso, mas vão entrar em algum momento e tiveram nervosismo e já operam há muito tempo. Eu já imaginava que eles iam ter um nervosismo, né? Mas porque faz parte, né? Ele já, a maioria das vezes, quando é feito operações junto, o grupo todo junto, de repente uma viagem, né? Vamos viajar para tal local porque lá tem um projeto, lá tem algumas coisas a serem feitas, então vamos todos para lá, né? Pegamos um local para que todos fiquem e lá é feito as reuniões e lá também as operações. Equipe, né? Equipe, para responder perguntas. Agora, a mesa proprietária, não. A mesa proprietária, quem faz parte, opera da sua casa, do seu escritório, de onde está, entendeu? Independente de onde vive, né? Aí a gente não... Mas falando do suporte, tá? Isso é o suporte, a equipe do suporte. E eles ficam cada um no cantinho operando, né, para discutir uma questão de uma entrada ou de outra, se reúnem para debater, mas operar geralmente solitos ali, né? E na live tem esse nervosismo. Então isso é para espelhar para você também que isso existe. E não é só você. Mas fica as dicas, né? Se para você operar na frente, próximo de alguém, é complicado para você, passe a operar em algum horário que você possa ficar só, né? Tem alguns irmãos que já falaram, olha, eu opero na madrugada, na entrada da madrugada, porque ali todo mundo já está dormindo e eu vou ficar só operando, né? E não vai ter ninguém ali. Muitas vezes não é nem só pelo fato, muitas vezes não é nem só pelo fato de ficar sozinho focado, né, para não ter ninguém ali do lado, não, é porque tem essa cobrança, né, da outra pessoa que vai estar olhando, que vai estar vendo. E isso tudo também é gatilho mental e que vai fazer com que você vá evoluindo. Então, se para você não é bom a ideia de operar próximo, então procura operar em algum momento que você tem. Se você está numa residência, num apartamento onde tem um cômodo em que você pode separá-lo para você operar ali em algum momento, faça isso, né? Ou seja, procure um ambiente em que possa ajudar você, tá? Olha, veio aqui, né? Ele vem na Fibonacci e deu a retração, né? Aqui seria a vitória, mas eu acabei trazendo para você as palavras aí que eu acredito que aqui para você é muito mais importante do que eu ficar clicando o tempo inteiro, né? Mas eu sei que, claro, a gente vai ter que operar, a gente tem que clicar, a gente tem que colocar, tem que executar aquilo que a gente está estudando, né? Mas aqui no meu papel é trazer para você esse pensamento, né? No meu caso aqui é esse pensamento.
Eu tiro o zoom para você ficar vendo as marcações aqui, ó, que a própria Fibonacci ela trouxe e foi de forma automática, assim como você viu nas aulas que estão aqui no grupo do Telegram, porque isso aqui é para o Telegram, tá? Não é para canal, não é para nada, é para quem está aqui no grupo mesmo. Então aqui você percebe que ela, na maioria das vezes, ela vem respeitando. E aqui, ó, por exemplo, ó como foi respeitado aqui embaixo. E aqui, se você parar para analisar, a gente não pegou e ficou marcando daqui, procurou marcar. Não, a gente fez a marcação de um fundo para um topo. E automaticamente a Fibonacci ela marca as regiões. Entendeu? Então, de novo, tá? Sem querer ficar muito chato aqui com você. Mas veja as aulas aqui no grupo, tá? Para que você possa melhorar o seu entendimento. Já falei e repito, não sou o maior professor, não sou o melhor mentor, não tenho o melhor conteúdo. Sei que existem outros traders que, nossa, são assim fenomenais, tá? Fantásticos, né? Mas eu procuro trazer algo que possa acrescentar para você. E olha só, né? Com o indicador, a gente tem o que? Confluências a mais, né? Mas olha que incrível que é a marcação da Fibonacci, né? Ele vem aqui, o preço também respeita. Vem testando aqui, né? Essa região, a gente não sabe ainda se de fato ele vai terminar acima, respeitando a marcação da Fibonacci, mas olha só que bonito ver isso, né? Para quem opera, para quem não está só aqui em busca do resultado final, que é o dinheiro, mas olhando e gostando, né, do que vê, é muito bonito ver. Mesmo que agora no final ele rompa, né, mas olha só como ele vem respeitando aqui, né, essa região. Olha só como respeitou aqui essa região, né? Quando rompe aqui, ele vem e dá o primeiro toque e respeita. Então, formas que eu quero trazer sempre para você para auxiliar. Porque, não sei se você viu, o Neto outro dia compartilhou aqui o relato de um irmão falando. Até ele se emocionou no áudio, né? Depois eu peguei e fui lá, falei com esse irmão também, porque maravilhoso. Um irmão que tem pouco tempo para estudar, trabalha. A história dele eu sei toda. A história dele, claro, 100% de tudo da vida dele, não. Mas a história de vida desse irmão, eu sei da história da vida dele, tá? Ele já se abriu comigo inúmeras vezes. Sempre ouvi ele. E assim, nossa, esse irmão, ó, primeiro, ele tem feito R$ 100 se transformar em R$ 1.000, mil e poucos reais. Ele tem feito R$ 200 transformar em mais de R$ 1.000. Ele tem feito R$ 400 transformar em mais de R$ 2.000, né? Ele já há muito tempo atrás havia feito outras alavancagens também, havia tido êxito, né? E ok, mas ele trabalha no dia a dia as obras, né? As obras que eu falo, trabalhar em construções, assim, é pesado, né? Tem gente que não aguenta, não. E esse irmão, eu não quero comparar, nunca comparei, nunca vou comparar nada com nada, mas esse irmão, ele tem um trabalho que é muito pesado. É um trabalho que é muito pesado, tá? E nesse muito pesado, que eu ainda coloco, no meu ponto de vista, eu não estou comparando, tá? Porque mas assim, aparentemente, perante o que eu já vi, o trabalho dele é ainda mais pesado, tá? É bruto mesmo, assim, é um negócio assim que eu, sinceramente falando, eu não sei como é que esse irmão aí, ele consegue. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos aqui fazer essa entrada. Ah, não vai bater ali, né? Aqui dá. E a gente tá correndo risco, opa, mas quando eu fui clicar, ele veio aqui, eu não vou mais clicar agora não, hein? Pode ser que aqui na região FIBA ele vai dar vitória, mas eu não vou correr risco não, tá? Mesmo ele dando vitória. Não tem necessidade de correr risco, né? Já falei, eu não corro risco assim. Pode ser que eu leve loss até na entrada mais desenhadinha, né? Aquela mais, entre aspas, perfeita, mas eu não.
Agora aqui, ele veio aqui, ó, e respeitou de novo, ó. Foi lá, né? Rompeu, veio. Só que quando eu mudei para o valor, eu me deparei com a cota, né, que diminuiu. E minha ideia era pegar aqui nessa região, ó. Minha ideia, né? Quando ele vem para cá, eu pensei, poxa, já demorei para entrar, então eu vou abortar a missão, né? Abortei e tá tudo bem. Tá tudo bem, tá? A gente não pode ficar, nossa, eu perdi, nossa, o que eu perdi. Em vez disso, você olha, analisa e fala, olha, nossa, que vitória bonita que eu iria ter, né? Não tive, mas poderia ter tido. E tá tudo bem, né? Para quem já entende de Fibonacci também, é uma região muito boa, ó, uma região muito forte aqui, né? Mas tá, não cliquei, tá tudo bem. Pode ser que no próximo clique que eu venha dar, pode ser que no próximo clique que eu venha dar, pode vir aqui um loss, né? E pode acontecer, porque o loss ele acontece comigo, com você, com todo mundo. O que a gente tem que entender é continuar. E esse irmão, falando do irmão, trabalha com um serviço muito pesado. Pesadíssimo. Pesadíssimo. E eu, sinceramente falando, eu não sei como é que ele aguenta chegar na sua residência e ainda estudar, sabe? É muito querer. É muito querer. É um querer tão grande que eu não sei. Eu não sei. Eu, sinceramente, assim, fico, fico pensando, poxa, quanta força tem esse irmão, quanta vontade ele quer, né? E claro que agora vem acontecendo aí as vitórias dele, e não é por acaso, tá? Não é por acaso que ele vem lá fazendo. Ó, tá ali de novo o indicador, não cliquei, tá? Vamos acompanhar só. Ele vem fazendo R$ 100 virar R$ 1.000, né? R$ 200 virar mais de 1.000, quase 2. R$ 400 transformar em 2.000 e tantos. E teve outras alavancagens que ele já fez e que ele acabou não comentando, né? E tá assim, tendo grandes vitórias. E isso tudo que está acontecendo com ele, assim como vai acontecer com você, essa certeza eu tenho, tá? Vamos ver a cota como é que tá aqui. Ela se manteve. Olha, vou aqui pegar essa entrada, certo? Indicador está dando compra, né? Aqui eu hesitei, né? O preço ele teve muita volatilidade aqui, muita volatilidade, muita volatilidade. E eu acabei decidindo, né? Não vou pegar e ponto final, entendeu? Aqui não é vitória ainda, a gente só vai ter o resultado quando o tempo acabar. A gente não pode ficar colocando a carroça na frente dos bois. Eu sou ruim de ditado popular, mas agora me lembrei desse. É só quando o tempo acabar que a gente vai saber. Não tem como, porque aqui está muito volátil, entendeu? No finalzinho, ele pode ir lá para baixo e trazer o loss, ó, tá lá bem perto, tá trabalhando muito em cima da região que a gente entrou, tá? E agora finalizou. Agora a gente tem o resultado. Já falei em todas as mentorias que eu fiz e que acredito que você participou, que uma vez que você clica para comprar ou para vender, você tomou a decisão. A decisão foi tomada. A decisão foi tomada e ponto final, tá? E ponto final. A decisão foi tomada e ponto final. Nesse caso aqui, né? Ele indicou compra. Eu falei com você que a minha intenção era pegar aqui onde meu mouse passa, tá? Quando eu vi a movimentação, eu pensei, aqui ok, né? Fui para clicar para pegar aqui, tava ali mudando, etc e tal. Ele vem para cá e tava com muita liquidez no candle, né? Candle com muita liquidez. Eu fiquei pensando rápido, falei, não vou clicar, é uma decisão que você também pode ter. Seria um win muito bonito, né? Porque o meu clique iria pegar não exatamente no ponto em que ele parou aqui, né? Mas ele ia pegar em alguma dessas regiões e ir lá para cima, ia, né? Aquela vitória, etc e tal. Mas ganhar ou perder, não importa se o candle ficou muito longe ou perto, né? Claro que é mais satisfatório, é mais não traz muita pressão, né? Não traz muita pressão dentro da gente, porque o candle ele só no caso compra, né? Só subiu, né? Em nenhum momento ele teve. Aqui não, aqui foi só era clicar para comprar que ele só iria subir.
chegou até aqui, voltou aqui, mas ele estava muito longe do clique que nós iríamos dar e seria uma vitória assim, mais tranquila, entre aspas, porque vitória, vitória, derrota é derrota. Aqui nesse caso, né, ele foi lá, né, respeitou aqui essa região, ó, se você parar para analisar aqui também já houve respeito antes, né, e aqui algumas vezes, e aqui é uma região de Fibonacci, né, como a gente acabou de passar aí, fica mais simples assim para você, porque de repente traçar na mão ali, né, eu prefiro traçar na mão, mas como já aqui falei da Fibo, estou fazendo Fibo agora de novo. O intuito não era nem operar, o intuito aqui era falar sobre a questão da ansiedade, tá? Mas a nossa ferramenta é operar, então decidi trazer aqui a operação. Mas aqui então, ó, né? Esse candle foi lá, ficou, né? Nossa, que vitória tranquila, mas de repente no final você viu que começou a descer e teve momentos que ele ficou aqui, ó, bem próximo da taxa da região. Mas aí eu pergunto e falo para você. Eu sei que de repente agora, boletos e contas, etc. Mas eu falo para você, de coração, tá? Do que vale ficar nervoso? Do que vale ficar nervosa? Porque assim, eu falo constantemente, gerencie o seu capital. Eu falo, não falo. Se você não está gerenciando, aí é um problema que você tem que resolver logo, rápido, porque não é correto. Não é correto, tá? Você sabe que não é. Agora, você tem lá, já falei, vou repetir aqui, você tem lá R$1.000 que você fala, esses R$1.000 aqui é para me operar. Qual que é o mais inteligente a fazer? Né? O mais inteligente a fazer, se você colocar os 1.000 na corretora em que você for operar, se você colocar os 1.000, você vai procurar algum percentual de ganho na sessão que você fizer. Sem ganância. Quanto mais eu ganhar, melhor. Sem ganância. Qual é o objetivo que você tem na sessão? Aquele objetivo ali. Um dia, lá na frente, quando você já tiver, assim, em uma ascensão sua, e você falar, olha, agora eu vou até onde for mesmo, aí é diferente, você já passou de todo um percurso, você está fazendo algo que você sempre quis, né? Naquela intenção de agora eu vou ganhar cada vez mais, e tudo bem, entendeu? De repente vai lá, alavanca tanto a tua conta que a corretora pode demorar para pagar você, a gente sabe disso, né? A gente que está aqui sabe. Mas é um desejo, né? É uma vontade. Mas o ideal e o correto é gerenciar, ter objetivo na sessão, entendeu? Então, se for procurar percentual, aí lá, colocar 1.000 mesmo para ver o teu capital mais cheio lá, coloca, mas opera com discernimento, com disciplina. Maravilha. Agora, se você quer fazer alavancagem, então tem R$1.000, vai lá e coloca 100 na corretora, ou 60 na corretora, ou 50, depende da corretora, você tem um mínimo, né? Colocou lá o mínimo, aí você vai para alavancagem, mas você não está arriscando esses 1.000, você está arriscando 10% ali, né? 7%, 5% de repente, dependendo da corretora, do capital em que você tem, que é os R$1.000, né? Aí é inteligente fazer. E você fazendo esse gerenciamento, claro que levando quase, né? Vamos colocar o quase do loss, então, levando quase o loss aqui, você iria ficar, ai, nossa, quase, foi por pouco, ok, né? Tem a questão da emoção. Mas no gerenciamento, se acontece a perca, você não vai ficar desesperado, desesperada. Por quê? Porque você se programou, né? Você teve uma programação antes, você se preparou para aquilo. Se porventura acontecer a perca, não perdi tudo, uma parte, uma pequena parte, inclusive, né? Fazendo Soros, então, não tenho o que falar. Soros já, a maioria das pessoas falam, Soros é vida, e realmente é, né? Porque é juros sobre juros ao seu favor, né? Digamos que aqui eu não tivesse entrado com esse capital, tivesse colocado todo ele aqui nessa entrada, e tivesse dado loss, né? Aí eu te pergunto, o loss aqui seria de todo o valor colocado? Não, seria do capital inicial, né? E ele era programado para uma possível perca, tá? Então, de coração, eu falo com você. Procure saber quem você é. Você é aquela pessoa que vai
ser moderado nas operações, é mais agressivo, né? É aquela pessoa que não consegue operar na frente de outras pessoas, é uma pessoa que gosta de operar na frente das pessoas. Tem gente que é assim, tem pessoas que é assim. Então você se conhecendo, você vai melhorar cada vez mais o que você faz no dia a dia, entendeu? E novamente, porque teve muito irmão falando, né? De eu fazer a live. Por que não live? Porque o tempo que você leva para fazer um conteúdo como esse aqui que vai ficar no canal, daria para uma live. Tudo bem, estou fazendo a live agora, nem iria fazer, mas a equipe ligou, pediu, e eu falei, claro, se é para trazer para a Irmandade algo que vai acrescentar, e falaram, coloca a gente como exemplo, a gente teve loss lá, a gente teve perca lá, fala para todo mundo que participar, né, que estiver vendo aí conteúdo, que o loss ele existe, para todo mundo saber disso, para todo mundo ter essa ideia, para gerenciar, para ter disciplina, para não ter nervosismo, né? Não ficar nervosos como nós da equipe que ficamos na live, que ficaram muito nervosos ali na live. E é normal, né? Até porque uma pessoa que não tem algum tipo de emoção, tá? É uma pessoa que ela não está viva, porque logo vivo, logo a gente tem a pressão arterial, a corrente sanguínea e etc, né? Batimentos cardíacos. Então quem está vivo, né, vai ter emoção, sim. Não tem como não ter. Eu tenho dito muito para a equipe, vocês querem fazer as lives, então ok, mas vocês têm que ter a consciência de que vai acontecer um loss, vai acontecer uma perda de algum capital que vocês colocarem lá, né, para operar. Também tem que ter a consciência de que vai ter irmão ou irmã que vai estar copiando as entradas, porque a ideia da sessão é essa, né? A ideia é quem vai participar está copiando, vendo e fazer, né? Então, tem que ter o discernimento, tem que ter essa questão, tem que ser passado para todos que vai querer participar. Olha, vai ter loss, né? Tem consciência disso? Tem, tá bom, tá ok, né? E eu, respondendo de novo, prefiro trazer assim, vou fazer lives depois que for percebido o horário que ficam a maioria dos irmãos e irmãs, né? Porque eu venho fazer uma live, daí tem um irmão ou outro, que bom, né? Não é porque eu quero buscar número, tá? Eu não quero buscar números, não é isso. O que eu quero é atingir a maioria para que a maioria, de alguma forma, aprenda algo a mais. Não porque eu quero popularidade. Porque se eu quisesse popularidade, eu iria fazer o quê? As ostentações, né? Carro para cá, viagem, não sei o quê, mostrando dinheiro. Esse não é o nosso intuito aqui. Nada contra quem faz isso, não, tá? Mas não é o intuito aqui. O intuito aqui é conteúdo, ensinar você a pescar, né? Ensinar pescaria para você. Como assim é bíblico falar, né? Detalhe que antes que eu termine, deixa eu dar uma olhada aqui, achar para você. Aqui. Olha, a corretora Avalon, né? Ela aceita o nosso método do indicador, tá? Ele aceita. E assim como lá, a gente tem aqui, ó, né, as ferramentas. Para quem viu a aula, quem não viu a aula, aqui no canal, aula do canal, aula do método do indicador, tá lá dentro, né? Tá lá dentro do método do indicador. E eu falei e eu repito para você. Eu falei e eu repito para você, tá? Para mim, o mais importante ali no método do indicador são as aulas da mentalidade, tá? As aulas da mentalidade. E não é porque eu falei, nossa, professor, então quer dizer que você falando sobre mentalidade, então eu vou me tornar uma pessoa porque você. Não, não é isso, tá? Não é isso que eu quero dizer aqui para você. É porque ali é um conteúdo onde existe toda uma pesquisa por trás, né? E tudo ali acrescenta para mim, para toda a equipe e para você também. Então, as aulas do método do indicador sobre a mentalidade, elas são aulas assim que, nossa, vai auxiliar demais você, tá? Demais mesmo. Então ali, para mim, o melhor é as aulas da mentalidade. Até peço desculpas porque vou colocar mais aulas sobre mentalidade,
vou colocar mais aulas sim sobre a mentalidade, porque é algo muito, mas muito importante, ok? E aqui na Avalon, né, essa corretora Avalon, uma corretora muito boa por sinal, a gente pode utilizar as técnicas que existem lá dentro do método do indicador, tá? A gente pode, claro, deve, e além, tem aqui no canal, né? Eu trouxe para você aqui no Telegram sobre a FIBO, né? Não avançada, não a FIBO avançada, tá? Trouxe uma simplicidade de você poder aí fazer o uso da Fibonacci, né? Aqui quem já viu as aulas da Fibonacci e quem está dentro do método do indicador e viu as aulas e praticou e pratica, né? Entende que a gente poderia, né, ter uma vitória aqui. Aqui nesse caso, pergunto para você que já está lá há mais tempo, né? Ó, vendo aqui uma região, né? Indicador indica venda. A gente vai vender? Olha, aqui ele indicou compra. A gente vai comprar? Quem está dentro do método acaba tendo um pouco mais de noção, porque tem as aulas, né? Não é porque eu estou separando ninguém, não é porque eu estou dando vantagem, não é porque eu estou, com a palavra agora, priorizando talvez, priorizando quem está... Não, não é, porque lá tem a aula, né? Mas aqui, dentro do grupo do Telegram, também tem conteúdo. Então aqui, você faria essa venda depois do indicador? Olha só onde ele vem, né? Você faria essa venda? O indicador vem dando compra para você. Essa compra aqui, ela está muito semelhante. Ó, olha para essa compra aqui. Olha para essa compra. E agora deixa eu achar aqui. E olha essa compra aqui, né? Ó, semelhante, não é que é igual, tá? Semelhante, né? Então a corretora Avalon também é uma corretora muito boa, muito boa. A gente opera mais ultimamente na IQ, porque contas negativas, né? Quem já está mais tempo sabe e ajuda demais. Então, para terminar aqui, quero deixar esse recado. Não se mantenha em nervosismo, numa ansiedade. Você que é da equipe, vou conversar mais com você. Vamos preparar aí alguma viagem para fazer para projetos, aproveitar ela para poder trabalhar mais isso, né? Esse nervosismo, essa ansiedade, né? Que permeia. Para mim também, porque eu sou um ser humano, eu preciso aprender cada vez mais, me controlar cada vez mais. E com tudo isso trazer para você, né? A gente vai, faz pesquisas, estuda, participa de eventos, nós participamos de eventos, tá? Constantemente, para melhorar o que a gente já sabe e aprender o que a gente não sabe ainda, que tem muita coisa que a gente não sabe, e para trazer para você. Mas se mantenha nessa paz, tá? Para que você possa cada vez mais atingir os seus objetivos. De coração, irmãos, sabe, quando eu trago conteúdo aqui no grupo, no canal, nas aulas dos métodos, tá lá do método do indicador, né? É para agregar para você, é para que você possa atingir objetivos que você não vem atingindo na tua vida. Algumas pessoas eu sei que não vão acreditar em mim, eu tenho essa consciência. Mas também tenho a consciência de que muitos irmãos vão ouvir, vão melhorar, vão ser melhores do que eu sou e vão conquistar aquilo que tanto sonham. E é o que eu desejo, é o que eu quero para a sua vida, de coração. Esse é o meu maior objetivo, tá? Porque os projetos dependem que eu vá lá e faça. Eu vou fazer lá do meu jeito e vou até o fim, né? Haja sol, chuva, cansaço, acidentes e etc. Eu não vou parar. Agora, aqui nesse caso, o meu objetivo é trazer para você o conteúdo, você vai, estuda, pratica para você se realizar, porque daí vai ser você com você. Não vai ser eu, vai ser você com você, tá bom? Deixo o meu abraço, o meu obrigado, a minha desculpa por alguma coisa que eu tenha dito para você. E, irmão, se caso, por algum momento, houver um pouquinho da perca da fé, lembre-se sempre, a cada milésimo de segundo, muito menos do que isso, a gente não consegue nem calcular, a gente tem que ter uma certeza que Jesus ama você.